Então, nosso CTB, vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te louvamos, nós te adoramos porque tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção, pelo teu sustento, pela tua provisão. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos, pela tua igreja, em todo o mundo, em particular aqui, pelos irmãos que tu tens colocado aqui para caminharmos juntos, para nos edificarmos mutuamente. Nós te agradecemos por esse privilégio de podermos andar junto com esses irmãos. Te agradecemos hoje por esta oportunidade de estarmos juntos aqui para estudarmos a tua palavra. E nós te agradecemos também pelo grupo de jovens que está cuidando do lanche que vamos ter no intervalo. Te agradecemos pelo trabalho do João, que ele tem ajudado na infraestrutura, ajudado no apoio. E nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que tu trouxeste aqui hoje. Faz com que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltados para ti, que possamos ser edificados com aquilo que tu nos ensinas, que possamos ter gravados nos nossos corações os teus ensinamentos e principalmente que o teu Espírito Santo nos capacite para vivermos para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos hoje começar o estudo do panorama histórico do Antigo Testamento, né? Já tivemos oportunidade de estudar 2 ou 3 vezes uma coisa semelhante aqui na igreja, embora vários aspectos nós vamos alterar hoje ou nessas próximas semanas, né? Durante as preleções nós vamos distribuir algumas folhas, né? Em que tem basicamente o resumo em forma de gráfico, em forma de tabela, alguma coisa escrita, o resumo do que foi visto aqui, né? Então, se os irmãos não quiserem ficar anotando muito, claro que não é absolutamente tudo que eu falo, mas o resumo vai estar ali, diferentemente daqueles outros CTBs, nós não vamos ter avaliação, né? Aqueles CTBs eram na forma de curso, sempre havia os reprovados, né? Aqui não vai ter isso. No máximo, se tiver uma ou duas coisas para fazerem em casa e não devolverem só para ver se apreenderam aquilo. Então, na verdade, é mais uma exposição. Nós vamos falar um pouquinho da história. O título é Panorama Histórico do Antigo Testamento. Por que panorama histórico? Quando a gente fala em panorama do Antigo Testamento, as pessoas vão estudar panorama do Antigo Testamento, em geral, são estudados todos os livros do Antigo Testamento, a época em que foram escritos, o contexto, o autor, o conteúdo. Então, o indivíduo ele fica com aqueles 39 livros do Antigo Testamento, ele fica com um resumo de tudo na cabeça. Não é isso que nós vamos ver. Também não vamos ver o que o Novo Testamento está nos ensinando à luz do Novo. Seria teologia bíblica, né? Nós sabemos que temos uma revelação progressiva, então hoje nós temos muito mais informações do que tinha o povo de Deus na época do Antigo Testamento. Nós temos... existem trechos do Novo Testamento que se referem a episódios do Antigo, falando, isso era aquilo lá que
que foi dito lá atrás. Então, nós temos mais condições. Não é isso que vamos ver. Para vermos realmente essa teologia bíblica, para lermos o Antigo Testamento mostrando o que ele ensina, eu não vou ver por dois motivos. Primeiro, não é o objetivo. Nós precisamos, primeiro, ter um esqueleto histórico. Segundo, eu não estou capacitado para isso. Para o indivíduo dar um curso desse, na verdade, não é o indivíduo que vai lendo e tentando descobrir. Nos séculos passados, muitos irmãos já fizeram isso, e nós podemos, acessando aos estudos desses irmãos, e pegando o que eles extraíram do Antigo Testamento à luz do que conheciam do Novo. Não é? Agora, para nós entendermos bem, claro que algumas vezes eu vou fazer relação, isso aqui se refere àquilo, tudo bem, mas não é esse o objetivo. O objetivo é dar um panorama histórico. É só um arcabouço, um esqueleto, onde nós vamos inserir tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Eu lembro que eu fiquei muitos e muitos anos, mas foi muito tempo mesmo, achando o Antigo Testamento uma coisa muito obscura. Uma série de histórias, e depois vinham os profetas, e era tudo obscuro, não sabia relacionar as coisas, encaixar as coisas. E se nós não tivermos esse esqueleto, esse panorama histórico, fica difícil de nós relacionarmos as coisas do Antigo Testamento. Então, o objetivo desses 4 domingos é esse, é só dar esse esqueleto histórico. Né? E claro que alguns ensinamentos a gente vai pegar e vai colocar, vai aplicar, mas a ideia é que o Antigo Testamento não fique mais confuso, fique claro. Então, nós vamos ver como extrair os ensinamentos de lá, que às vezes o fato de eu pegar uma coisa isolada, sem ver a relação desse episódio com o resto do Antigo Testamento, às vezes não me deixa tirar tudo que esse episódio pode me informar. Né? O Antigo Testamento, antes só uma coisa, o povo de Deus é conhecido como o povo do livro. Por que o povo do livro? Por que a Bíblia é de extrema importância para nós? Eu tenho um manual bíblico aí do Halley. Logo no começo tem uma página em branco, só escrito uma frase. Fala que a Bíblia é o bem mais precioso da espécie humana. Por que será que é o bem mais precioso que nós temos esse livro? Claro que não é o livro em si, não é o papel, ninguém está idolatrando nada. É a mensagem, é o conteúdo. Às vezes nós citamos um indivíduo e damos importância àquela frase, àquela citação, por quê? Pelo respeito que temos por quem disse aquilo. O próprio Calvino falava que a reverência para com a Bíblia é a mesma para com Deus. Mas reverência com a Bíblia é a mesma para com Deus? Não é o objeto, é o conteúdo. É Deus falando. É alguma coisa que veio da mente de Deus. É por causa disso que nós temos que ter a mesma reverência para com a Bíblia do que aquela que nós temos para com Deus. Né? Então, se o povo de Deus é o povo do livro, ele tem que conhecer esse livro. E tem grupos que falam, não, o Velho Testamento não é importante, o importante é o Novo. Né? E fica com essa bobagem. Quer dizer, eu vou dizer que aquilo que Deus me falou, eu vou dizer o que é importante daquilo que Deus me disse. Nós vamos ver que no Novo Testamento, Deus fala que é importante conhecer o Velho. Então, se eu dou muita importância ao Novo Testamento, eu tenho que dar muita importância ao Velho Testamento, porque o Novo diz que o Velho é importante. Então, é uma incoerência eu falar, eu tenho que ficar no Novo. A não ser que fiquem alguns pedaços do Novo. Então, nós somos o povo do livro, temos que conhecer. O Antigo Testamento, todo mundo sabe, tem 39 livros, né? Nós vamos ficar basicamente nos livros históricos. Né?
Por quê? Porque é um panorama histórico do Antigo Testamento. Nós temos livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. E a nossa divisão é muito simples, porque são 39 livros. Os 17 primeiros são históricos. No meio nós temos 5 poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Sobram 17. Então temos 17 proféticos. Os 4 profetas maiores, Lamentações, escrito por Jeremias, e os 12 menores. Então a divisão é simétrica. Nós temos 5 livros poéticos no meio, 17 históricos antes dele, 17 proféticos depois. Os livros históricos vão então de Gênesis até Esther, logo antes de Jó, né? É bom a gente ter essa divisão. Os livros históricos não nos ensinam nada? Claro que ensinam. Os históricos vão mostrar a atitude de uma pessoa, de um grupo ou de um povo que agrada a Deus ou que desonra a Deus, o que Deus aprova em determinados episódios e desaprova em outros. Então nós aprendemos com livros históricos, mesmo vendo a parte histórica só, né? Claro que nesses livros históricos não tem só história, é só uma divisão. Nós estamos pegando, por exemplo, os 5 primeiros, o Pentateuco, ali está a lei, né? Os hebreus consideravam extremamente importante esses primeiros 5, que era a lei, né? Os hebreus dividiam mais ou menos como os nossos, não bem, mas eles dividiam a Bíblia deles nesses 5 primeiros livros, que era a Torá, a lei, que é o Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega, quer dizer 5 rolos, né? Os primeiros livros. Depois eles tinham os livros proféticos e os escritos. Os escritos, às vezes chamamos de os salmos, né? Todos os livros poéticos estão nesses escritos, e mais alguns outros, né? Então eles também dividem em 3 partes. Então nós temos que conhecer o nosso Antigo Testamento. Então tem 39 livros, 17 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos, né? Os 17, 34 e os 5, 39. Nós vamos ver a história do povo de Israel, um pouquinho mais, né? Por exemplo, nós já vimos aqui que a história do Brasil começou em 1500. A pré-história do Brasil vai até 1500. Até lá era pré-história. A história começou em 1500. Quer dizer, antes disso nós não tínhamos registros escritos de fatos sobre o Brasil. Em geral se faz a diferença entre história e pré-história com o surgimento da escrita. Então, nós não temos nenhum fato relatado escrito antes de 1500. A gente pode dizer que a história do Brasil começou com a carta de Pero Vaz e Caminha para o rei de Portugal, porque daí ele já falou de fatos que aconteceram no Brasil. A chegada, como é que foi o relacionamento, como é que eram os índios, o que acontecia. Nós temos 500 anos de história. E podemos dividir a história para facilitar. De uma maneira, claro, pode dividir de várias maneiras, mas de uma maneira muito simples. O Brasil, quando foi descoberto, ele era uma colônia de Portugal. Então a gente pode falar, não, ele tem um período de Brasil colônia, desde 1500 até 1822, aí eu tenho o quê? A independência. Daí vem o Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois a República, 1889 até agora. Tem divisões nessa República, quando era democrático, Estado forte, quando tinha a ditadura militar. Pode-se fazer outras divisões, mas de uma maneira simples. A gente poderia falar, a história do Brasil tem 3 períodos. Um período em que ele foi colônia, depois já independente de Portugal foi Império e depois República. O povo de Israel, a gente pode fazer alguma coisa semelhante com eles também. Só que a história deles não tem 500 anos, tem pouco mais de 1500 anos. Ela começa um pouco antes do ano 2000 a.C. e vai até um pouco depois do ano 500 a.C. Então, 1500 anos. E a gente vai dividir em 9 períodos.
mesma proporção que a do Brasil. O Brasil tem 500 anos, a gente dividiu em 3, lá tem 1.500, vamos dividir em 9. Só que o Antigo Testamento não fala só da história do povo de Israel. Fala um pouco antes das origens do universo ou da criação. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis falam, vamos pôr esse nome, das origens. Por quê? Nesses 11 capítulos fala de algumas coisas importantes. Por exemplo, a criação, a queda, o dilúvio e Babel. Nós vamos depois dividir em 4. Não vamos gastar muito tempo com essa parte. Do capítulo 12 de Gênesis até o final do Antigo Testamento vai falar da história do povo de Israel. Capítulo 12 de Gênesis começa com Abraão. Aí foi o início do povo de Israel. Então nós vamos dividir, na verdade, o nosso estudo em 10 períodos. Alguns vai ser uma passada bem rápida, outros a gente vai demorar um pouquinho mais. Não vai dar para entrar em detalhes. São 10 períodos, em pouco tempo não dá. O primeiro período, então, se das origens, onde houve a criação, a queda, o dilúvio e Babel. Capítulo 12 em diante, começa a história de Israel com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Como é que nós vamos dividir os 9 períodos da história de Israel? Se os irmãos lembrarem bem, são episódios muito conhecidos e que se a gente fizer a sequência, eu quero todas as aulas repetir aqui para a gente lembrar. Lembrando essa sequência fica fácil. Como é que o povo de Israel foi formado? Primeiro começou com o período dos patriarcas. Patriarcas são os fundadores. Começou com Abraão, Isaac e Jacó. Né? José também. Só que José, na época de José, o povo foi para o Egito. Aí começa uma segunda fase, que é uma fase de escravidão. Ficaram 430 anos no Egito, escravidão. Quase todos os 430 em escravidão. Então, começa com os patriarcas, depois escravidão. Daí Deus levanta Moisés, a saída do Egito, o êxodo, a saída e os 40 anos no deserto, que seria a terceira fase. Depois desses 40 anos no deserto, morre Moisés, Deus levanta Josué e vai haver a conquista da terra. Que terra? A terra que Deus havia prometido para Abraão lá atrás. E Abraão começou a morar ali. Abraão, Isaac e Jacó moraram por ali. Então eles têm a parte da conquista. Seria um quarto período. Começou com os patriarcas, a escravidão, o êxodo e a conquista da terra. Depois da conquista da terra, foi uma anarquia. Anarquia. Não existia ordem em Israel. Foi um período de juízes. Era um período de aproximação e de afastamento de Deus, a gente vai ver. Se a gente quiser ver, só como curiosidade, vamos ler o último versículo do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes fala exatamente o que foi o período dos juízes, não é? O último versículo. É Juízes 21, 25. Fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Isso é anarquia. Cada um faz o que acha que deve fazer. Não existia uma autoridade, está falando aí, não existia rei, cada um fazia. Esse foi. Então já seria um outro período, um quinto período, que é o de juízes. Depois disso, Deus levantou um rei. Então teve um período em que todo o povo de Israel, as 12 tribos, claro, tinha aquela divisão, Levi, divisão de outra tribo, mas vamos dizer, as 12 tribos formavam um reino unido, né? Então aí vem Saul, Davi e Salomão. Morreu Salomão, o reino se dividiu. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Reino do sul, só 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram
com o filho de Salomão, que era Roboão, né? Nós vamos ver. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte de Israel, ficaram com Jeroboão, capital Samaria, o do sul, a capital Jerusalém. Então, teve um período do reino unido e depois dessa divisão. Depois, o que falta? Quantos períodos nós já vimos? 9, sem contar a origem. Patriarcas, escravidão, êxodo, conquista da terra. Aquela anarquia que foi juízes, depois o Reino Unido, o reino dividido. Daí vem o quê? Cativeiro e retorno. O povo é levado cativo, primeiro o reino do norte, Israel, em 722, depois o do sul, Judá. Tem algumas datas que é bom vocês decorarem. Judá, 586. Algumas datas vale a pena decorar. Foram para o exílio e depois retornaram. Foram em 3 levas para o exílio e retornaram em 3 levas também. Aí acaba o Antigo Testamento. Então, nós temos que saber essas fases da história de Israel para nós nos localizarmos. Quando está falando, fala do nome de alguém, Sansão. Onde é? Não, isso aqui foi lá no tempo de Juízes. Tá certo? Que época mais ou menos viveu Golias? Opa, Golias lutou com Davi, em torno do ano 1000, e assim por diante. Então, vocês vão saber o que vem antes e o que vem depois. Então, basicamente, nós temos essas fases. Talvez a gente possa projetar, só para a gente ir gravando essas fases, períodos da história. A gente coloca ali. Eu já vou falar sobre essas datas, né? São datas aproximadas, já vou falar alguma coisa. Patriarcas, a gente coloca ali, 1166, em torno desse ano nasceu Abraão. Aí nasceu, né? Ele não tinha ido ainda para Canaã, né? Então nós temos, se for contar, origem são 10 fases, se for só a história do povo de Israel, 9. Patriarcas, a escravidão no Egito, depois o êxodo, ali onde está escrito escravidão, está 76, é 1876 até 1400. Todos os erros são por conta do João, né? O que tiver bom fui eu que fiz, e o que tiver errado foi o João que fez. Ali, escravidão, mas na verdade dá para ver, é 1876, né? Talvez, até vale a pena distribuir aquela primeira folha, né? Na folha está errado, João? Na folha está errado? Não, está certo. Claro, fui eu que fiz. Então, isso mesmo, Agora eu vou fazer e vou fazer certo. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Provérbios. Mas tudo bem. O João está acostumado a trabalhar comigo, né? Eu só tenho que agradecer ao João por tudo que fez. Então, patriarcas, escravidão no Egito. Vocês veem que aquelas datas ali vai dar os 430 anos, de 1876 a 1446. O êxodo, aqueles 40 anos da caminhada no deserto, a conquista da terra. Esse 1376 é a data provável da morte do Josué. Daí vem um período de juízes, que dura mais de 300 anos, né? Um período do Reino Unido ali, que é o Esaú, o Saul, Davi e Salomão. Daí o reino dividido, olha lá, o reino do norte, a divisão foi em 931, 722, a Síria tomou Samaria e levou para o cativeiro, e depois, em 586, aí foi a Babilônia, Nabucodonosor aqui, levou o povo, e ali tem um retorno, não é? Aqui, aquela data de 444, que é a conclusão dos muros de Jerusalém, né? Um pouco antes tinha sido reconstruído o templo, em 516, em 444 foi concluído o muro.
Ainda Malaquias continuou profetizando até em torno de 425, por aí, e depois vem o que a gente chama de silêncio profético. 400 e poucos anos em que Deus não levanta nenhum profeta para falar em nome dele. Ele não se comunica através de alguém, até que surge João Batista. E Jesus Cristo falou, esse era muito mais do que um profeta. Aí surgiu João Batista preparando o caminho do Senhor, mas o que nós vamos estudar é só até aqui, né? Só como curiosidade, aí eu coloquei, depois vem mais coisa, o livro de Ruth. É importante a gente ver por que está colocado assim. Então, vamos voltar nos livros históricos, né? A gente tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí, basicamente, o que nós temos? Os 11 primeiros capítulos, origens, do capítulo 12 até o final, vai falar muito do Abraão, do Isaac, do Jacó, e vai falar do José. Depois de Êxodo para frente, o personagem central, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é o Moisés. Vai falar das leis, do Êxodo, tudo aquilo. Quando chegou na Terra Prometida, quem é que entra? Josué. Então, depois do Pentateuco vem o quê? Josué. Josué morre e começa aquele período de juízes, que é aquela confusão que a gente vai ver com calma, né? Acontece que Ruth, olha, está escrito aqui, o episódio narrado ali no livro de Ruth ocorreu em Juízes. Por isso que ele vem Josué, Juízes, Ruth. Logo depois, porque o que aconteceu ali está no livro de Juízes. Depois vem o quê? Os 2 de Samuel, Reis, Crônicas. Aí está falando do Reino Unido e do Reino Dividido. Samuel, os 2 de Samuel, de Reis e de Crônicas. Aí acaba, segundo Crônicas, acaba. Até chega a falar alguma coisa do cativeiro. Quando vem depois o retorno, aí isso aí já vai ser tratado onde? Esdras, Neemias. Depois que vem Esdras, Neemias. Aí está falando do retorno. Então, a sequência dos livros já mostra isso aqui. E por que Esther vem por último, lá depois? Porque Esther aconteceu nesse período dentro do livro de Esdras. Até o Juliano estava falando outro dia, entre o capítulo 6 de Esdras e o 7, tem um intervalo grande. Quase 60 anos de intervalo. Por quê? Finzinho do capítulo 6 de Esdras fala do término da construção do templo. O segundo templo de Zorobabel. 516. O capítulo 7 começa falando do retorno com Zorobabel. Então, esse retorno com Zorobabel, que já vai ser 450, tem um intervalo grande. Entre o tempo da construção do templo e o retorno, ali é que se passa a história de Esther. E a gente vai ver a importância da história de Esther, por quê? Houve aí uma ideia de alguém de exterminar com o povo judeu que estava no cativeiro. A gente sabe que Deus está no controle. Mas se não houvesse o episódio da Esther, não haveria o povo para voltar. Provavelmente o Esdras e o Neemias teriam sido mortos também com os outros judeus. Então, eles foram salvos por esse episódio que é narrado no livro de Esther. Então, puderam voltar. Então, acabou o capítulo 6 de Esdras. Quando começa aquele 7, começa por quê? Porque no meio, nesses 60 anos, ocorreu aquele episódio da história do livro de Esther. Então, só pela sequência, e nós, como povo do livro, temos que saber os 39 na sequência direitinho. Quando tinha prova, o pessoal tinha que saber. E todas as aulas, que eram 8, isso era falado todas as vezes. Tem que saber e na sequência, né? Será que nós temos reverência para com a palavra de Deus ou não temos, né? Agora eu gostaria de ver uma coisa. Nós vamos falar no esqueleto, no arcabouço histórico, onde todos os episódios ocorrem e onde os ensinamentos vão ser dados. Nós temos que ter em mente o seguinte: o que fala lá em
Romanos 15:4. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo quase certamente estava falando do Antigo Testamento só. Aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Né? Se a gente for ver ali em 1 Coríntios capítulo 10, tem duas palavras que são usadas ali. Fala de vários episódios negativos em 1 Coríntios 10, negativos do povo de Israel, e fala que aquilo ali está escrito para exemplo nosso, mau exemplo, exemplo para a gente não seguir. Foi escrito para exemplo. E embaixo fala, é para advertência. Advertência, a palavra é para que a gente tenha em mente, colocar na mente, fica com isso na cabeça, o que eles fizeram vocês não devem fazer. Por que a gente vai estudar a história do Antigo Testamento? Por exemplo, a gente falou a história do Brasil. Por que a gente estuda a história do Brasil? Além de ser para passar de ano, depende de onde a gente está. A gente estuda a história do Brasil porque o pessoal fala, é para a gente não repetir os mesmos erros, para entender o que está acontecendo. Mas não é para isso que a gente estuda a história do povo de Israel. Primeiro, essa história que nós estamos falando acabou há 2.500 anos atrás. Não é o nosso povo, como nação politicamente organizada. Não é, nós não temos nada a ver com eles. Mas é o povo de Deus. Nesse sentido, é o nosso povo. E por que nós temos que ser advertidos? Porque para o nosso ensino, toda a criação foi criada, concebida e criada para a glória de Deus. Então, quando fala em advertência, em mau exemplo, para que a gente não ofenda a Deus, como eles ofenderam. Quando fala em ensino, para que eu viva para Deus, para que eu saiba como viver para Deus e glorificá-lo com a minha vida. É por causa disso. Então, não é a história pela história. 2 Timóteo 3,16, o que fala? Que toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino. Correção, repressão, educação na justiça. A primeira palavra ensino é a mesma que aparece em Romanos 15:4. Foi para o nosso ensino, para nós aprendermos. Mas continua, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que viva para Deus, viva de maneira a agradar a Deus, viva para glorificar a Deus. Então é para isso que nós estudamos a história lá. Não é como eu estudo a história do Brasil ou história do mundo na escola. Tem um objetivo. Por isso que algumas coisas nós vamos fazer relação. Eu gostaria de abrir, que os irmãos abrissem em Lucas. Lá no último capítulo de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas, todos lembram aquele episódio dos discípulos no caminho de Emaús, não é? Eu vou ler o versículo 24, 27. Jesus Cristo falando com aqueles discípulos que ele encontrou no caminho de Emaús, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus Cristo falando o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Começou lá por Moisés, pela Torá, pelo Pentateuco. Depois da ressurreição, aí já era depois da ressurreição, mas quando ele se reuniu com os discípulos, vamos ler o versículo 44. Lucas 24, 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. São as 3 divisões que significam todo o Antigo Testamento. Falou da Torá, falou dos livros proféticos, e os salmos seriam os chamados escritos. Então, tudo aquilo. E falou o quê? Falava de quem? De mim, Jesus Cristo está falando. Se cumprisse o que de mim está escrito lá.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E é interessante que ele está falando para o judeu. Os judeus sabiam as Escrituras. Isso que a gente vai ver aqui, esse panorama histórico, desde os 12, 13 anos eles já sabiam de cor. Podia perguntar para qualquer judeuzinho, já sabiam. Isso aí não era nada. Por que Jesus foi abrir o entendimento para eles compreenderem? É o que a gente vai fazer, é dar só o esqueleto para que depois a gente possa estudar, aí sim, uma teologia bíblica, estudar o Antigo Testamento à luz do Novo. Essa aqui foi uma aula que todos nós gostaríamos de estar lá presentes, né? Jesus Cristo falando, está vendo aquele episódio lá no Antigo Testamento? Estava falando de mim. Está vendo isso aqui? Era eu. Está vendo? E foi mostrando. Essa aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês, de incentivar. O importante é que a gente mude a mentalidade de como ler o Antigo Testamento. Como ler o Antigo Testamento. Não é para ficar lendo o Antigo Testamento só para conhecer a história. Às vezes a gente pega um episódio, e é interessante, eu já vi gente pegar um episódio, usa o episódio em parte de maneira correta, mas não prestou bem atenção. Uma vez eu li um estudozinho, lastimável, né? Sobre lei e graça. Né? Lei e graça. Né? Na verdade, pega aquele lá, nós estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e depois quase pregando a libertinagem. Cada um é livre, nós somos livres. A chamada liberdade cristã de uma maneira errada. Eu sou livre, fazer o que eu quero. Toma cuidado com isso. E é interessante que o pessoal cita o quê? A escravidão no Egito e a libertação, o êxodo. Não, e não está errado de fazer essa comparação, não. Era um povo escravo e foi libertado poderosamente, miraculosamente por Deus. Está certíssimo. Só que pararam aí. O que fala? É só ler um pouquinho mais. O que Moisés falava para o faraó? Tem uma meia dúzia de vezes isso é repetido. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Eu vou libertar para ele me servir. O pessoal pega, é como se tirasse o povo, passou o Mar Vermelho, pode ir para onde vocês quiserem, para fazer o que vocês quiserem. Não foi isso que aconteceu. O que a história mostra? Logo depois, estavam ali no Sinai, agora eu vou mostrar como vocês vão me servir, como vocês vão viver para mim. Então precisa tomar cuidado para não pegar um episódio e falar, está vendo? Moisés libertou lá, miraculosamente, Deus libertou através de Moisés, então é a figura de Jesus Cristo. Só que não para aí a história, continue lendo a história. O povo foi libertado para servir a Deus. Isso bate direitinho com Romanos capítulo 6. Vocês eram escravos do pecado e agora são escravos de Deus. Não existe um único ser humano que não seja escravo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Né? Então, eu preciso tomar cuidado como eu interpreto as coisas. E é interessante, a gente tem que interpretar. Então, a gente viu ali Êxodo, por exemplo, o exílio, mesma coisa, às vezes é colocado sobre o exílio. E é interessante. O primeiro exílio, o que é o exílio? O exílio é o indivíduo sair da pátria dele. Quando ele está no exílio, ele é estrangeiro. O primeiro exílio qual seria? Expulsão de Adão e Eva lá no paraíso. Toda a raça humana foi exilada quando Deus expulsou. Toda a raça humana foi exilada. E mesmo os convertidos agora são forasteiros e peregrinos. O reino é daqui, é de lá. Nós fomos exilados. É importante ver esse tipo de coisa. E toda a história da raça humana é a história de Deus trabalhando para o retorno. Então, tem coisas importantes da gente pegar e ver. Vamos tentar analisar isso aí. Eu acredito, não posso saber, que Jesus Cristo, quando começou, ele já falou, está vendo lá quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, 6 todos foram exilados. E só tem um caminho para voltar, sou eu. Quando ele foi falando para os discípulos depois de ressurreto. Então,
ia vendo as figuras que iam acontecendo. Isso é rico. Não é o que nós vamos fazer. Eu estou fazendo só de passar. Nós só vamos ver um arcabouço histórico. Vamos passar muito rapidamente sobre essas origens. O que eu estou chamando de origem? Você quer projetar ali? Origem, então, é até o capítulo 11 de tem um outro, né? Tem um outro que fala dos 11 capítulos, não fala? Se você puder pôr... Os dois servem. Olha, esse aí... Isso aí... Essa folha já foi distribuída? É a mesma? Essa ainda não foi. Então, vale a pena distribuir também. Então, nós vamos falar alguma coisinha sobre a criação, muito rapidamente, só citar a queda, o dilúvio e Babel. Eu gostaria de, antes de falar sobre a criação, eu acho que nós temos que estar atentos a respeito do problema da criação. Por que temos que estar atentos? Porque nós ouvimos o tempo todo os cientistas, a mídia, falando a respeito do surgimento do homem, do surgimento dos animais ou das plantas. É comum. Vocês vão pegar... em qualquer noticiário aí, de repente aparece, foi descoberto um fóssil com 100 e tantos milhões de anos e assim por diante. Isso vai sendo passado para a cabeça das crianças. Eu não quero defender aqui nem um ponto de vista nem outro, né? Tem aquele começo de Gênesis é por muitos considerado o chamado hino da criação, de Gênesis 1 até Gênesis 2:3, o hino da criação, né? Porque ele está todo em forma poética, não é? Mas mesmo assim, se você acha que é o dia de 24 horas, se você acha que são longas eras, eu não vou defender ponto de vista nenhum, cada um vai ter o seu ponto de vista. Dificilmente um vai conseguir mostrar que o outro está errado, não é? Então a gente não vai entrar nisso aí. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que é passado para a cabeça das crianças na escola. E seja qual for a sua posição, que você converse com seus filhos, né? Eu não vou defender uma posição, mas eu acredito que cada um tenha a sua, né? Tendo a sua posição, eu quero ler um livro que me caiu nas mãos. Esse livro é para 5ª série. Livro de história. O livro para 5ª série me disseram que é para crianças entre 10 e 11 anos. Né? Eu vou ler algumas coisas aqui, porque eu acho que os pais devem ficar atentos. Para mim não interessa tanto só ficar dando história, mas mais criar tanto uma mentalidade de como ler o Antigo Testamento, como de ficar alerta com o que acontece. Né? Eu vou ler alguns trechinhos do livro de história só. A apresentação do capítulo fala: nesse capítulo estudaremos como surgiu e evoluiu a vida na Terra até o aparecimento dos hominídeos, o grupo do homem, né, há cerca de 7 milhões de anos. Esses hominídeos evoluíram e se transformaram há 200 mil anos no Homo sapiens, que é a espécie humana atual. São afirmações que ele está fazendo, né? De acordo com os cientistas, devem existir bilhões de planetas parecidos e nas mesmas condições da Terra. Isso aí já é extremamente questionável. Eu tenho um livro que chama A Criação Imperfeita, em que o autor defende que é extremamente difícil ter outro planeta com as condições da Terra. Pequenas variações na distância da Terra para o Sol já teria mudado tudo, variações no próprio magnetismo, variações de temperatura, no próprio giro da Terra, muda tudo. Mas eles aqui já falam que existem bilhões. Tudo bem. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas frases. As primeiras formas de vida na Terra eram minúsculas criaturas unicelulares. Como foi então que surgiram os tantos animais, vegetais e outros seres vivos que existem hoje?
a explicação começou a ser dada pelo cientista inglês Charles Darwin, autor da famosa teoria da evolução das espécies. Darwin provou que ao longo de milhões de anos todas as espécies de seres vivos se transformaram, ou seja, evoluíram. Eu gostei de chamar a atenção para o verbo. Darwin provou, né? Qualquer cientista mediano sabe que isso nunca aconteceu, que esse verbo está redondamente mal empregado aqui. Ele provou. Ele teve ideias brilhantes, colocou como uma teoria, ele era cauteloso nas expressões dele. Se ele lê isso aqui, ele tem um infarto do miocárdio, com certeza. Ele não provou coisa nenhuma, nem pensou nisso, né? O que eu estou falando é o que o seu filho vai escutar e vai ler, né? O Darwin provou. Tem umas outras coisas aqui muito interessantes, eu não vou ler, depois os irmãos podem ir impresso. Um outro casal de cientistas inglês, Mary e Louis Leakey, provou que os primeiros hominídeos viviam na África há 4 milhões de anos. Provou. Há 4 milhões de anos já tinham hominídeos, ou seres semelhantes a nós, na África. Está provado. Se está provado, quem é você para dizer que não? Eu não gosto dessa linguagem. Essa linguagem é perigosa. Mas o que eu quero mostrar, ele vai falando uma série de coisas, mas o que me preocupa é que no final de cada capítulo tem reflexões críticas. Reflexões críticas, ele dá questionamentos para a criançada pensar sobre o que foi feito. O que eu acho excelente. Depende da pergunta que você faz, que não é o caso, né? Olha o que ele faz aqui. Eu vou ler todo o trecho, são 4 questões, eu só vou ler uma, que é a única que trata da Bíblia, né? Eu vou ler toda. A Bíblia diz que Deus criou um único casal, Adão e Eva, pais de toda a humanidade. Ela nada fala sobre a evolução das espécies. É uma teoria que foi feita há 150 anos, a Bíblia é um pouquinho mais antiga. Ela nada fala sobre a evolução das espécies, né? É interessante a maneira de colocar. Debata estas questões com seus colegas. O que está acontecendo? É um grupinho de crianças de 10 a 11 anos. Vamos ver o que eles vão pensar. Então ele vai discutir essas questões. Quais são as questões? A ciência está desmentindo a Bíblia? Primeira pergunta. Segunda, se a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, quem está equivocado? Ele vem o tempo todo falando o que aconteceu. Isso está provado, isso é assim, isso é assim e é assim. A Bíblia nem fala nisso, já falou ali, nem fala na evolução. E se a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, quem é que está errado? Quem está equivocado? Será que é difícil saber o que as crianças vão responder? Tudo o que a Bíblia diz... é possível que a ciência diga uma coisa e a Bíblia diga outra e as duas estejam com a razão? Fico imaginando o que a criança de 10 anos responde. Tudo o que a Bíblia... Agora vem o teólogo que escreveu esse livro de história aqui, ele já vai dizer como é que a Bíblia deve ser interpretada. É interessante isso. Parece que não é função dele, mas ele vai dizer. Tudo o que a Bíblia diz, ele diz numa pergunta, né? Tudo o que a Bíblia diz deve ser aceito ao pé da letra, ou seja, exatamente como está ali, ou há passagens que são simbólicas, que falam de uma fábula, mas o principal é o conteúdo moral dela. Quer dizer, ele já está falando, não leia literalmente, são fábulas. É isso que ele está falando aqui. O que eu estou pensando é o seguinte, não interessa a minha posição, não é isso que nós vamos ver, vocês tomem cuidado com o que os seus filhos estão estudando. Pega o livrinho deles, porque uma criança não tem condições de mostrar que essas perguntas estão erradas, aquilo que o professor pensa está errado. Ela não tem condições de falar isso. Os pais, com a posição que têm, devem ter condições de orientar os filhos. Não deixem isso, né? Opa, vamos para o intervalo, né?